Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Nós temos aqui a figura de João Batista. João Batista, que nos é apresentado profeticamente por Isaías e também Malaquias. Em Isaías, ele é a voz que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor. E nós temos também em Malaquias a menção de que ele é Elias. Não é uma reencarnação de Elias, viu, meu irmão? Mas ele viria com o espírito de Elias. E qual é o espírito de Elias? Um espírito de confronto, de denúncia pelo pecado, um profeta que vestia pele de camelo, tinha uma alimentação extremamente restrita, gafanhotos e mel silvestre, um homem que abriu mão do luxo, da vida luxuosa que os sacerdotes tinham no templo. Ele, como filho de sacerdote, exerceu seu ministério fora do templo, no deserto, pregando contra as práticas religiosas que estavam fazendo com que as pessoas não tivessem o acesso a Deus. O arrependimento não era pregado no templo, mas era pregado por essa voz que clamava no deserto. No deserto, naquela falta de vida espiritual, e no deserto também literalmente, porque ele pregava numa região desértica, e para ele afluía toda a multidão de pecadores, prostitutas, publicanos, soldados, pessoas que não teriam acesso ao Senhor no templo. Agora ouvem a mensagem de João Batista, e nós temos essa conexão. É interessante, irmãos, lembrar que no mundo oriental antigo, quando um rei ia visitar uma província, os mensageiros iam à frente, consertando as estradas para que a entrada do rei fosse digna. E aqui nós temos essa menção de que ele prepararia o caminho do Senhor, sendo um prenúncio de que aquele que viria após ele é o próprio Cristo, o Messias prometido. E é muito importante, irmãos, porque João Batista traz uma mensagem contra a hipocrisia que estava acontecendo no templo. Ele, inclusive, no texto capítulo 3, vai dizer que muitos fariseus, percebendo que João Batista estava ganhando público, foram ali para tentar confundir as pessoas e dizer, olha, não tem diferença do que João Batista prega e nós pregamos. Ao ponto de João Batista acusá-los e dizer assim, olha, vocês, quem deu a entender vocês que vocês vão conseguir fugir da ira que está vindo aí? Produzir, pois, bons frutos de arrependimento, produzam frutos de arrependimento, porque o arrependimento, ele é marcado pela nossa mudança de vida, e não, meus irmãos, por recebermos um rito. Vocês entenderam? Qualquer rito, seja uma água na minha cabeça, seja a repetição de qualquer oração decorada, isso não traz, de fato, irmãos, o aplacamento da ira de Deus. Mas o que é, meu amado irmão, que traz, de fato, para nós uma nova oportunidade? É um arrependimento sincero, é um quebrantamento diante do Senhor. E ele denuncia aquelas pessoas ali, dizendo, raça de víboras, quem é que vos induziu? Quem é que tentou convencer vocês que vocês vão fugir dessa ira? E João Batista, ele praticava o batismo do Antigo Testamento. Era um rito de purificação com água, que era utilizado, por exemplo, em ofertas, em momentos em que a pessoa ia confessar os seus pecados, oferecer uma oferta pela culpa. Ali, nesses momentos cerimoniais, havia a aspersão da água. A água era aspergida sobre as pessoas como um símbolo. A água sempre simbolizou purificação. Mas nós sabemos que a água não purifica pecado. O que purifica pecado, irmãos, é o sacrifício de Jesus. É por isso que João Batista diz, olha, vocês estão brincando com Deus, dizendo para os fariseus ali, mas vocês têm que saber que o meu batismo, vocês podem enganar a mim, porque o meu batismo é com água. É apenas um símbolo, mas tem um batismo que é para valer com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa, meu irmão, que o Senhor Jesus sabe aqueles que lhe pertencem, sabe quem é trigo e sabe quem é palha. O trigo ele recolherá no celeiro, e a palha ele queimará em fogo inextinguível. Portanto, a obra do Espírito Santo, irmãos, ela é eficaz na purificação, no queimar todo o nosso pecado, porque o sacrifício de Jesus Cristo, e nós recebemos esse selo do Espírito Santo a partir do momento que nós cremos que Cristo morreu por nós, que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Essa palha, ela é queimada, não deixamos de ser pecadores, mas os nossos pecados estão perdoados pela obra de Cristo Jesus. E o texto também vai nos dizer, meu irmão, vai nos mostrar que o Senhor sabe quem de fato é. O que João Batista está denunciando não adianta nada essa água que vocês recebem sem a realidade do Espírito Santo. Não adianta. Se alguém só receber o batismo por água, não será salvo, meu irmão. Agora, quando nós cremos, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos passar por esse ritual do batismo, porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem. É uma condição para ser salvo? Não. Onde está na Bíblia? O próprio ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado, foi salvo. Mas, irmãos, o batismo com água é uma confirmação daquilo que está no nosso interior. É uma confirmação da realidade que habita o nosso coração. E a Bíblia vai nos dizer que João Batista recebe Jesus ali, e Jesus vai para ser batizado por ele. João Batista fica extremamente constrangido. Em outro evangelho, nós temos João Batista expressando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele mesmo disse aqui no texto que ele não é digno de carregar as sandálias. Ele reconhecia que Jesus era maior do que ele. E preste atenção, irmãos. João Batista disse para Jesus: eu preciso ser batizado pelo Senhor, porque o batismo, na cabeça de João Batista, ele estava praticando um rito cerimonial simbolizando arrependimento. E João Batista está diante daquele que é santo, que não tem pecado. Como é que ele poderia ser batizado? A resposta de Jesus é: deixa estar, porque assim é necessário para que se cumpra toda a justiça. Justiça na Bíblia é sinônimo de vontade de Deus. Não entenda a justiça como lei dos homens, tá? Justiça na Bíblia é semelhante, equivale à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que Jesus estava cumprindo aqui? Nós sabemos, irmãos, que Jesus veio ser perfeito profeta, sacerdote e rei. Para ser sacerdote havia vários requisitos. Os requisitos eram: deveria ser homem, ter idade mínima que Jesus havia alcançado e ser ordenado por outro sacerdote. E nessa ordenação incluía a aspersão. E aqui, a ordenação deveria ser feita por outro sacerdote. Assim como acontece até nos dias de hoje na tradição cristã, nós reconhecemos o ministério de alguém porque ele foi ordenado por outros. O apóstolo Paulo alerta: não estenda a sua mão precipitadamente sobre ninguém. Mas a partir do momento que nós estendemos as mãos no ato da ordenação, nós estamos dizendo que reconhecemos que aquele irmão está conosco, nós damos a destra de companhia para ele tomar parte conosco nesse ministério. E assim, irmãos, João Batista estende a destra de companhia até Jesus e o batiza, talvez sem perceber que aquilo fazia parte do cumprimento da promessa do perfeito sacerdote, aquele que não ofereceria animais, mas ofereceria a si mesmo em nosso favor. E ele veio para cumprir toda a lei, toda a lei. Ele veio como cumprimento de toda a justiça. Tanto é, irmãos, que quando Jesus recebe ali essa aspersão, esse batismo de João Batista, aí alguém vai dizer assim: Jesus foi mergulhado, Jesus, ele foi, a água foi aspergida sobre ele, ele foi um batismo por efusão. Não importa, meu irmão. João Batista aqui usou a água como esse símbolo, mas logo em seguida diz o texto que Jesus saiu da água e eis que abriram os céus e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Não quer dizer, meu irmão, que virou uma pombinha e essa pomba desceu sobre a cabeça de Jesus, mas o texto nos mostra que é como um modo de voo. Assim como o pombo voa, assim também ele viu, o João Batista, ele viu, e o Senhor havia dado a ele esse sinal, que aquele em que ele visse descer sobre ele o Espírito Santo era o escolhido, e de fato ele viu, vindo sobre ele, o Espírito Santo, e uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me agrada. Então, meu amado irmão, nós temos aqui no capítulo 3 o início do ministério do Senhor Jesus. E João Batista veio para esse fim, para preparar o caminho, para denunciar que o que estava acontecendo era errado, para preparar e endireitar o caminho. Ele, sendo sacerdote, abriu mão de todo o luxo que o sacerdócio poderia oferecer, denunciou como raça de víboras e pregou o arrependimento, dizendo: arrependam-se, consertem, quebrantem-se, porque o rei está vindo aí. Então eu quero deixar essa mensagem para você fazer algumas aplicações. Primeiro, meu irmão, é isso: quebrante-se diante do Senhor. Não pense você que rituais podem livrar você da ira vindoura. Apenas o quebrantamento, meu irmão, pode de fato trazer para nós uma nova oportunidade. O arrependimento, ele faz nova todas as coisas. Entenda, meu irmão, no exemplo de Jesus, que é necessário que nós cumpramos toda a vontade de Deus. Seja grato a Deus por esse grande amor com que Ele te amou e deu seu Filho. Seja grato a Cristo, porque Ele espontaneamente deu a vida a você. Seja grato pela presença do Espírito Santo, que ama você e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nós temos aqui também no capítulo 3 a apresentação dessas três figuras: o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e o Pai falando do céu, que esse é meu Filho amado em quem tenho todo prazer. Que Deus possa falar isso também de mim e de você, ao perceber que estamos vivendo como Cristo aqui na face da terra. Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.